Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Agradeço pela restauração da minha saúde. Agradeço também por estabelecer-me. Agradeço também, Senhor, por estar gravando aqui. Agradeço pelo YouTube e pelo Google. Agradeço também, Senhor, por todos os canais que ali estão. Agradeço, Senhor, também pela direção do YouTube e por todos os seus familiares também, e do Google também. Agradeço também pelo meu canal e também pelos que estão curtindo o meu canal e também por aqueles que estão inscrevendo-se no meu canal e por aqueles também que já estão inscritos no meu canal. E que eles todos possam curtir esse canal, todos possam estar dando ouvido a esse canal. Abra o entendimento, Senhor, de cada um deles. Eu confio na Tua palavra, Senhor. Por isso eu faço esse pedido a Ti. Peço também pelo governo, peço também pelas vacinas, peço também pelas epidemias, por esse anjo da morte. Tira ele de dentro de nós, tira ele de diante de nós, Senhor. Afasta ele, aplica o Teu sangue, aqueles que crê, Senhor, na Tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia. Também o governo, Senhor, dá uma direção, dá uma sabedoria, dá graça para ele governar no seu governo. Sim, Senhor, porque tudo é seu, tudo é governado por Ti. O verdadeiro governo é o Teu. O dos homens são só ordenados por Ti, até quando o Senhor quer. Meu Deus, abençoa os pais de família que estão desempregados, abençoa aqueles que estão doentes, abençoa aqueles que estão sem moradia, abençoa aqueles, ó Senhor, que estão voltando a trabalhar, abençoa aqueles também que tinham suas empresas e que elas foram, Senhor, detonadas por essa pandemia e que hoje elas possam voltar a funcionar de novo. Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, também eu te peço pelos governos das outras nações também, pelos reis também, por Israel também. Eu peço, Senhor, também pelas lavouras, pela chuva, pela terra, pelo mar, pelos céus. Eu peço por tudo. Eu peço pela honra do Teu nome. Eu confio na Tua palavra. Eu estou esperando só na Tua palavra. Ajuda-me a ler esse contexto e também a discerni-lo. Mostra, Senhor, pelo Teu Espírito, me usando nas Suas mãos para falar do Teu amor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Boa tarde, irmãos. Na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos ontem sobre leis dos altares, né? O povo fica com medo, os 10 mandamentos, tudo isso foi falado. E tudo isso é a palavra de Deus. E tudo isso é o plano de Deus. Deus tem um plano. E Ele não deixa de executar o seu plano. Então aqui nós vemos que os 10 mandamentos foi um plano dele. Ele colocou em pauta, houve a votação por eles e aceito pelos israelitas, porém não cumpridos, porque é difícil. O homem em si mesmo não cumpre mandamento nenhum. Mas o Senhor, com a sua sabedoria, conduziu esse povo no deserto. E hoje a nossa alegoria é essa. Também nós estamos num deserto. Estamos sendo conduzidos por Ti, Senhor Jesus. A nova aliança que o Senhor fez conosco, não é? Graças ao Senhor. Aqui nós vemos, nesse contexto, leis a respeito dos escravos e leis a respeito da violência e casos de acidentes. São 3 itens que tem nesse andar, o andar 21, aliás, o andar 2, segundo andar, a sala 21. E nessa sala
temos os apartamentos. Vamos ter mais de 40 apartamentos, ou 36 apartamentos. Vamos andar por eles e ver o que eles vão falar para nós. O que Deus tem para nós nesses apartamentos. Considere essa palavra do Senhor. É muito sincero isso. Não é de brincar. Graças ao Senhor. Nosso Deus é um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas essas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você. Mas no 7º ano, ele ficará livre sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Veja como que eram as leis dadas por Deus. Era disciplinar. E aqui tem um sentido espiritual para nós. Nós também fomos comprados pelo sangue de Cristo. E hoje nós somos libertos da escravidão. E o Senhor nos libertou. E interessante que Ele, hoje, completamente, nos dá a liberdade dos filhos e da mulher. O símbolo do homem e da mulher aqui hoje no Novo Testamento é Cristo e a igreja, o corpo de Cristo. Somos libertos então. Se o escravo disser que ama a sua mulher, os seus filhos e o seu dono e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo para toda a vida. Eles tinham prazer. Acontecia isso. Literalmente falando, no contexto está dizendo: não, eu não quero ir embora. Eu amo o meu Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, portanto não quero sair. Eu fico como escravo para todo sempre. Hoje, nós precisamos ter essa decisão em Cristo. Senhor, eu quero ser o seu escravo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Ela foi comprada e agora está sendo devolvida, não é? Aqui poderia ser falado devolvido, e por essa devolução teria que pagar uma taxa, não é? Para o pai, porque o marido
não gostou dela, ele desclassificou ela e os seus filhos, talvez. Então, nós vemos que hoje nós precisamos ser puros diante do Senhor. Não estar brincando com a palavra de Deus, porque ela é muito sincera. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para meditar melhor nessa palavra. Mas se um dia precisar, nós vamos falar mais sobre tudo isso. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Quem matar será morto. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei e ali ele ficará livre. Mas se um homem ficar com raiva e matar o outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava será morto também. Não pode obrigar. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto também. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado e aquele que foi ferido não morrer. Mas se este ficar de cama e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Interessante, né? Aqui está parecendo como que a obrigação de um patrão, né? E na indústria, quando um operário sofre acidentes e ele então tem que ser beneficiado nos tempos que ele está inválido. Isso aqui no contexto, mas nós temos a alegoria desse contexto, que traz para nós hoje uma grande sabedoria. Tudo isso pode acontecer conosco. Por isso essa Bíblia, a Bíblia é um andar, é um prédio, um andar após outro, 66 andares e muitas salas. Já falamos aqui a quantidade, não sei falar agora de cor. E por que isso? Porque hoje nós pertencemos ao Senhor. E ao pertencer ao Senhor, nós somos dele. Ele nos beneficia. Ele nos traz alegria, mesmo nós sendo escravos dele, sendo pagos por ele. Pagos com o sangue que ele verteu na cruz do Calvário. Essa é a nova aliança. Na velha aliança era o contexto. Na nova aliança é essa jorração da palavra no Espírito. Precisava ter mais tempo para falar. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para os escravos, para as escravas. Se algum homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir. Não tem limite de pagamento. De acordo com o que os juízes decidirem, quem vai decidir é a lei, é o juiz.
Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Interessante, né? Como era difícil, aqui é um contexto. Aqui, esse contexto está falando de uma lei severa, uma lei que Deus havia colocado, que isso estava beneficiando a Israel a ser um obediente. Deus chegou nesse ponto, talvez, pelo modo que Israel fazia para com ele, desobedecendo a sua palavra, e Deus havia perdido uma certa confiança nos israelitas. Hoje, será que você merece a confiança de Deus? Será que você tem coragem, tem graça para orar, para buscar a presença do Senhor e para não fazer o que aqui eles estavam fazendo? Porque tudo aqui foi escrito porque eles fizeram. Isso era uma lei. O Senhor colocou essa lei. O Senhor estava sendo severo. Tanto é que, pós Moisés, ele tirou essa lei e trouxe a graça. Hoje nós estamos vivendo na graça. Ai de nós se vivêssemos debaixo dessa lei. Ninguém se salvaria. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas e ninguém comerá a sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas. E o seu dono também será morto também, junto com o boi. Olha como era severo. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de pratas e o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço ou se cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido, e o dinheiro será repartido entre os dois homens. E o boi morto será dividido também entre os dois. Porém, se o boi já era conhecido como boi de chifrador, e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Presta bem atenção, como essa lei era severa, porque o Senhor conhecia e conhece o seu povo, e porque o Senhor tem um plano. Então, por isso foi escrito esse contexto. E é por isso que eu dou valor e não estou aqui falando brincando, porém falando a verdade. Na realidade, aqui nós vemos o quanto o Senhor amava e ama Israel. Israel é seu povo. Era por isso que ele castigava com essa severidade.
Hoje, o Senhor Jesus um dia, Deus o Pai, olhou para a terra e viu que estava tudo perdido e disse: não tenho ninguém ali na terra para fazer um milagre, para produzir uma salvação a esse povo rebelde. Então, ele ouviu do seu lado aquele que sempre estava com ele, que era o Verbo. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei. Você vai? Talvez Deus deve ter dito para o filho, você vai como filho, você vai viver na carne, como homem, mas será que você vai aguentar? E ali então o Senhor não abandonou Cristo, o Pai não abandonou o Filho, o Espírito conduziu o Filho. Deus é triuno, é um Deus só. Ele é Deus Pai, que está nos céus e que do seu trono ele não sai. Ali ele está entronizado. Por isso ele tem a expansão Filho, para ele poder falar com o homem, contatar o homem. Ele chegou nesse ponto. Que Deus maravilhoso, inteligente, sábio, único e verdadeiro, Deus onipotente. Então ele deu a vida carnal. No princípio era o Verbo se tornou carne, e a carne habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do único de Deus. Até então ele era o único de Deus. Hoje ele produziu milhares e milhões. Por isso, você precisa temê-lo. Ele te achou. Aonde você estava? Você estava na religião. Você estava ali, perdido. Você não sabia quem era Deus. Hoje você sabe. Talvez religiosamente. Talvez você não está se entendendo. Olha que palavra você tem diante de você. Palavra santa. A boca de Deus falando com você. Tema a Deus, meu irmão. Tema a Deus, meu amigo. Volte-se para Ele. Busque-o. Venha. Ele está dizendo, venha a mim. Eu vos aliviarei. Toma o meu fardo. Olha aqui, o meu fardo é leve. O meu jugo também é suave. Sabe o que é um jugo? Jugo é uma canga. Canga não é suave. A canga, quando se põe, já coloquei canga em boi. Quando se põe canga em boi, ou em cavalo, a coalheira também, que se chama no cavalo, né? Também é uma canga. Não é nada bom. Tenho certeza que se os animais reclamassem, iria dizer que não estava nada bom. É um jugo pesado para trabalhar. Mas o Senhor está dizendo que o jugo dele é suave. Pode dar dor, pode dar, quer dizer, é suave por isso. Porque pode até aparecer as dores, os constrangimentos. Porém, ele te dá a suavidade para você viver, para você. Então ele diz, tome o meu jugo, que ele é suave. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, e aprende de mim. Aprende de mim a ser manso, a ser humilde. Aprende de mim. Meu amigo, aprenda do Senhor. Busque o Senhor. Revele-se ao Senhor. Joelha-se diante do Senhor. Entrega-se ao Senhor. Abandona esse mundo. O pecado é uma pessoa. O pecado também é uma árvore. Aliás, ele é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós temos a árvore da vida. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Aceite o Senhor, meu amigo. Venha depressa para Ele.